Oi pessoal, meu nome é Thaisa, eu estudo técnico em enfermagem até o momento e eu abri esse canal com o intuito de dar informações que são de grande valia. Por quê? Porque hoje as nossas informações estão sempre na palma das nossas mãos, mas nem sempre a gente está curioso o suficiente ou nem sempre as pessoas dão as informações como elas deveriam dar ou quando a gente pede. E eu tô abrindo esse canal justamente para isso, para informar as pessoas de coisas, de situações, informar as pessoas sobre coisas ou situações na área da saúde que eu tenha conhecimento, ou se eu não tiver conhecimento eu vou procurar buscar esse conhecimento, porque é importante que saibamos, é importante que nós tenhamos conhecimento. Então, gente, hoje eu vou falar sobre o SUS. Mas, necessariamente dizendo, eu vou falar sobre os princípios do SUS. Por quê? Porque na minha trajetória durante o meu ensino técnico em enfermagem, eu percebi que eu não sabia, na verdade, tudo sobre o SUS e que as coisas mais importantes eu não tinha conhecimento. Então, eu acho importante que todas as pessoas saibam sobre o SUS, porque é o nosso maior sistema de plano de saúde. Então, por conta disso, eu acho importante que nós saibamos sobre ele, porque já que ele é importante e ele é para todos, então todos deveriam saber sobre ele. Quando você assistir esse vídeo, se for importante para você, se você achar que foi realmente de grande valia, compartilha com seu amigo, menciona com a sua família, porque todos temos o plano do sistema de saúde. Todos podemos usar, todos podemos usufruir do Sistema Único de Saúde. Mas nem todos nós sabemos qual a forma de usufruir do Sistema Único de Saúde. Olha, o SUS, ele é regido, melhor dizendo, ele gira em torno de 6 princípios. Esses princípios, eles têm subtópicos. Como assim subtópicos? A forma como ele é direcionado é basicamente se tornando uma cultura. Não sei muito bem se é exatamente essa palavra que eu poderia ter usado, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Os princípios do SUS, além deles girarem em volta dessa cultura, eles têm as regras que são necessárias, mas não só para o cidadão que vai usar o Sistema Único de Saúde, mas também para os profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde ou para o Sistema Único de Saúde. E o primeiro princípio do Sistema Único de Saúde eu vou parar de falar o Sistema Único de Saúde, eu vou falar SUS agora. E o primeiro princípio assegura ao cidadão o acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde, visando o atendimento mais justo e eficaz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o acesso dará prioritariamente pelos serviços de saúde e atenção básica. O que isso significa? Que você deve procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência. Caso aconteça alguma intercorrência, uma dor de cabeça, náusea, êmese, vômitos, no caso, ou uma visão turva, independente do que você esteja sentindo, se forem sintomas leves ou se não forem coisas muito graves, que você pode se deslocar até a unidade básica de saúde acompanhado, ou que você possa chamar
A ambulância, acho que nesse caso é o SAMU, não tenho certeza, mas se não me falha a memória, se minha memória está correta, é o SAMU, então você deve se deslocar até a unidade básica de saúde mais próxima. E de lá, se a intercorrência for mais grave do que o esperado, aí a unidade básica de saúde vai te redeslocar até uma outra unidade que possa atender possa atender ao que você está referindo, ao que você está apresentando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o SUS, a partir do momento que você se desloca da sua casa e passa da porta da unidade de saúde, você é responsabilidade do hospital ou da unidade básica. É bom falar que a unidade básica de saúde, o postinho que você tem perto da sua casa onde você toma vacina, ele é uma unidade de baixa complexidade. Então, lá eles cuidam das pessoas que têm baixa complexidade. O que seria uma baixa complexidade? É tomar uma injeção de insulina, é tomar uma vacina, é tomar um remédio para dor de cabeça, fazer a limpeza de uma ferida, de uma cirurgia. Isso são unidades de baixa complexidade. Eles atendem aos requisitos que não provém de especialidades, entre aspas. Mas eles têm sim um médico responsável, mas eles não precisam, mas eles não são propriamente ditos equipados de forma que eles possam alcançar uma unidade de média complexidade, por exemplo. O que eu posso dar de exemplo de uma unidade de média complexidade? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, de uma Santa Casa. O que significa, o que torna uma unidade de baixa para média? Uma unidade de baixa para média pode significar a quantidade de pessoas que ela pode comportar, de pacientes que ela possa comportar. Existe um limite, por exemplo, não vou afirmar com exatidão, mas o postinho, ele pode... Tudo isso que eu tô falando agora sobre números são hipóteses, não são exatamente coisas que eu li e vi, porque cada lugar ele pode agir de forma que ele consiga atender a quantidade de pessoas estimadas dele próprio. Não significa que ele seja um lugar que atenda. Não significa que ele necessariamente precisa atender aquela quantidade de pessoas. É apenas um exemplo. Uma unidade básica de saúde. Vamos supor que a unidade básica de saúde, para ela ser de baixa complexidade, ela pode atender até 100 pessoas simultâneas. Ok. Então, para atender mais do que 100 pessoas simultâneas, a partir do momento que atende 101 pessoas simultâneas, passa a ser uma Santa Casa, por exemplo. Por quê? Porque, por exemplo, a Santa Casa, ela pode atender de 101 a, 500 pessoas. Isso torna ela média complexidade. Ela é um complexo, a Santa Casa de Misericórdia, na sua grande maioria, é um complexo hospitalar que atende várias especialidades e isso a torna média complexidade por atender até 500 pessoas ao mesmo tempo, certo?
Então, o que torna uma entidade alta complexidade? Eu posso dar o exemplo de... Não tenho certeza afirmar isso com exatidão, mas pode ser, por exemplo, um hospital da Unicamp. Pode ser que o hospital da Unicamp atenda alta complexidade. Por quê? Porque ele atende de 500 a 900 pessoas simultâneas. Então, 501 no caso, a 900 pessoas simultâneas. Então, isso torna isso baixa, média ou alta complexidade. Então, de acordo com a complexidade do seu caso, a unidade básica vai descobrir, ou ela vai te direcionar e ela vai te levar até o hospital que ela achar necessário. Normalmente levam para hospitais de média complexidade. Por exemplo, se você está na unidade básica de saúde e o hospital mais próximo de média complexidade é a Santa Casa, então ele vai te levar até a Santa Casa. Se lá na Santa Casa descobriram que não é exatamente lá que eles vão conseguir resolver o seu problema, eles vão trabalhar ao máximo para resolver o seu problema até o limite deles. A partir do limite deles, eles vão te transportar novamente para uma outra unidade básica, para uma outra instituição. Por exemplo, a Unicamp. Eu estou dando exemplos, mas para que fique claro. E o segundo princípio do SUS assegura ao cidadão o tratamento adequado e efetivo para o seu problema, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados. No caso, é direito do cidadão que ele tenha um atendimento resolutivo em função da natureza do agravo com a garantia da atenção do profissional da saúde que esteja cuidando dele naquele momento. O que é isso? O que isso garante? Isso garante o atendimento com a tecnologia apropriada, condições de trabalhos adequadas para os profissionais da saúde. Isso também levanta hipóteses diagnósticos confirmados, exames solicitados. Tudo isso leva com que o atendimento do paciente seja realmente efetivo e que ele possa, de maneira gradativa, melhorar e voltar à sua residência. Porque quem trabalha no hospital quer estar lá. O paciente, ele não quer estar no hospital. Isso aí nós como profissionais temos que ter claro isso na nossa cabeça. Que nós estamos lá para trabalhar porque gostamos. E as pessoas, os pacientes, clientes que vão até a unidade, a instituição, ela não está lá porque ela quer, ela está lá porque ela precisa. O terceiro princípio, ele assegura ao cidadão o atendimento acolhedor e livre de discriminação, visando a igualdade de tratamento e relação mais pessoal e saudável. O exemplo que eu posso dar com relação a isso, olha, se você tem o seu nome e sua identificação ali, é daquela forma que você vai ser tratado. Mas se você, por exemplo, é transgênero e você quer ser tratado da forma como você se identifica, então é responsabilidade nossa tratá-lo como você realmente se identifica. Não é nossa função questionar a sua natureza. Não é função nossa questionar a sua natureza e muito menos questionar a sua forma de lidar com as coisas. Durante procedimentos ou durante consultas, é importante que o profissional da saúde ele respeite a sua integridade, a sua privacidade, a sua individualidade como um todo, seus valores, tanto culturais quanto religiosos, a sua confidencialidade. Isso é de extrema importância, ele respeitar a sua confidencialidade, assegurar a sua segurança e o bem-estar psíquico e emocional, tanto antes do procedimento, quanto durante, quanto depois. É função do profissional isso. E isso é uma coisa que eu não sabia e que eu acho importante dizer.
Se uma criança ou adolescente em casos de internação, continuidade das atividades escolares, como desfrutar alguma forma de recreação. Então, isso é dever da instituição, trazer alguma forma de recreação, de recreacionismo, para que a criança continue aprendendo, criança ou adolescente, continue aprendendo de forma consecutiva, que não agrave totalmente o ano letivo. E o quarto princípio, ele assegura ao cidadão o atendimento que respeite os valores e direitos do paciente, visando preservar a sua cidadania durante o tratamento. Isso significa que, se você como cidadão já tem o Sistema Único de Saúde como plano de saúde, mas se você tem um plano de saúde privado, você pode, ao chegar à instituição, recorrer logo na recepção, se você quer ser atendido pelo SUS ou se você quer ser atendido pelo seu plano de saúde privativo. A forma que convier para o cliente é a melhor. Ele quem decide qual é a instituição ou qual é o plano de saúde que ele quer para ficar inserido naquela instituição. Para ser inserido naquela instituição, melhor dizendo. O sigilo e a confidencialidade é dever do profissional da saúde, o sigilo e a confidencialidade, mesmo após o óbito do paciente. Mesmo após o óbito do paciente, ele ainda deve ser respeitado, a não ser que exista uma autorização judicial legal que faça com que o profissional ou a gestão da instituição seja levada a expor o prontuário do paciente. O quinto princípio assegura as responsabilidades que o cidadão também deve ter com seu tratamento aconteça de forma adequada. Isso significa que o cidadão deve se comprometer a prestar informações, referir informações apropriadas nos atendimentos, nas consultas e nas internações, sobre queixas, enfermidades, sobre ter passado em hospitais anteriores, o histórico de medicamentos ou drogas, reações alérgicas e demais coisas que normalmente perguntam ao fazer a triagem, ou o médico pergunta novamente durante a consulta. O paciente deve informar ao profissional de saúde ou a equipe responsável qualquer mudança no seu quadro, qualquer intercorrência, porque isso é realmente importante. A gente está preocupado com o seu bem-estar e quer saber o que está acontecendo com você. Olha, isso que eu vou falar agora realmente é muito importante, que o cidadão ele deve comunicar aos serviços de saúde ou vigilância sanitária irregularidades relacionadas ao uso e à oferta de produtos e serviços que afetam a saúde em ambientes públicos e privados. Sabe, o postinho ele deve passar não periodicamente, mas de forma regular na sua porta, bater lá na sua porta, perguntar se você está precisando de alguma coisa, se tem alguém hipertenso, se tem alguém diabético, se você tem como ir até a unidade básica de saúde, se você se tem alguma forma de você comprar os seus medicamentos ou então buscar até o postinho. Então, se você não tem alguma forma de ir até a unidade básica ou se você não tem dinheiro para comprar, o profissional da saúde ele deve marcar isso na sua ficha com o seu endereço, tudo bonitinho, levar até a unidade básica que ele trabalha, buscar para você e levar para você, porque é uma função dele. Unidade básica de saúde, ela tem o dever de fazer isso, porque ela está ali perto da sua casa, então ela deve cuidar das pessoas daquele bairro.
E o sexto e último princípio assegura o comprometimento dos gestores para que os princípios anteriores sejam cumpridos. Além desses direitos que eu falei para vocês, existem muitos outros, mas eu falei os que eu achava que eram os mais importantes e que eu não sabia. Eles devem também adotar formas para o cumprimento efetivo da legislação e normalização do sistema de saúde. Então isso significa que eles procuram se preocupar e eles devem estar preocupados justamente com a saúde do cidadão, com o bem-estar do cidadão, como ele está sendo atendido e como ele deve ser atendido. E isso de como ele deve ser atendido, como ele é atendido, é responsabilidade da gestão do Sistema Único de Saúde. A lei é número 8080 de setembro de 1990. Olha, eu vou colocar bem aqui para vocês verem, Lei 8080, Lei 8080 de 1990. Nossa, gente, isso daí caiu na minha prova de saúde pública. A data, a lei e o número da lei, para vocês verem como que isso daí... Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês realmente gostem desse conteúdo, gostem de saber mais sobre o Sistema Único de Saúde, sobre as instituições, sobre a saúde em si, porque a saúde em si não gira só em volta de procedimentos técnicos, não só em procedimentos cirúrgicos, clínicos, mas ela também gira em volta de situações de gestão. E isso a gente está acostumado a ver, mas não está acostumado a saber sobre isso. E isso é importante que saibamos, viu? Muito obrigada por terem assistido até aqui e ficamos para o próximo vídeo. Beijo!